de cada 10 capixabas, quase 4 são evangélicos. Esse dado denota o crescimento dessa população de evangélicos nos últimos anos, que já se identificava há uns 10 anos atrás, mas não em números tão expressivos. E este é o tema dessa conversa hoje em 9 minutos. A gente vai conversar com o presidente da Associação dos Pastores Evangélicos da Grande Vitória, o pastor Enoque de Castro Pereira. Pastor Enoque, o que explica esse crescimento do povo evangélico? A verdade é que nós já tínhamos visto que haveria esse crescimento já há algum tempo. Eu creio que o fato da igreja ter quebrado os paradigmas de liturgia e ter dado muita ênfase aos jovens, à música gospel, a forma informal, vamos dizer assim, o jeito informal de se fazer culto. E então isso eu creio que abriu mais um espaço para que as pessoas entendam que o Cristo está nele, né? Não está ali preso, amarrado, engessado dentro de um lugar. Isso eu creio que tem feito com que os evangélicos tenham assimilado isso, e com isso vem esse crescimento. O senhor acredita que, inclusive, essa percepção da divindade, da relação com o superior, sendo mais apropriada pela pessoa, isso muda a relação dela com a instituição? Muda completamente, porque na realidade o que acontece? Nós hoje temos um crescimento muito grande de pessoas, de grupos que estão reunindo nas casas, que estão entendendo que eles que são a habitação do Espírito Santo de Deus, que o local de reunião não é aquele local onde vamos dizer, se realiza o trabalho de Deus. Ali é um lugar onde você se capacita, você ouve a palavra, mas o trabalho é fora dali. Então eu creio que esse resgate, vamos dizer, daquele terceiro ponto de Lutero, né? Porque na Reforma Lutero ele teve a salvação pela graça, teve o livre exame das Escrituras e o sacerdócio universal do crente, que é o camarada entender que hoje o Cristo habita nele, que o Espírito Santo habita nele. Então o fato dele resgatar isso e entender que há uma responsabilidade dele 24 horas por dia, e não só no momento de cultuar, tem levado realmente a um entendimento, e eu creio que é um sucesso de crescimento. Aliás, essa é a questão talvez mais determinante na percepção das várias religiões, né? Até que ponto a pessoa se diz ou se percebe religiosa na medida que cumpre regularmente seus compromissos, cumpre os ritos, mas não se sente tão comprometido assim na sua vida cotidiana. Não tem que dar esse testemunho da fraternidade na vida cotidiana. Só acho que está crescendo esse sentimento de que a pessoa não é cristã apenas enquanto está no culto, não é evangélico apenas enquanto está no culto. A verdade é que hoje muitos até se assustam, mas na realidade tem um lado bom. A verdade é que hoje, por exemplo, existe uma proliferação muito grande de denominações, né? A própria Constituição de 88, ela abriu esse espaço para que você forme grupos, né? E você vai lá e registre o nome de uma igreja, etc. Tal. Então, essa proliferação, ela trouxe uma pouca qualidade, muitos líderes que vão surgindo nessas novas denominações, e que muitas vezes traz até algum tipo de escândalo em que todos os evangélicos pagam por isso, né? Se generaliza Exatamente. Então, o que nós podemos ver é que, devido a essa proliferação, hoje não se olha mais aquele evangélico. O fato do camarada dizer, eu sou um evangélico, isso não quer dizer praticamente nada. A pessoa quer ver a vida do indivíduo, o compromisso que ele tem com a sociedade, com Deus, seu testemunho, o fruto do serviço, né? Eu acho que nós estamos mudando essa ordem do entendimento do verdadeiro cristão, e eu acho que isso é muito bom. Enquanto alguns ficam assustados... perder mercado, perder clientela. Exatamente, a entidade, ou seja, os grupos, né, vão demolir. Porque na realidade o que acontece? Nós vemos que Deus nunca teve a intenção de que a igreja dele tivesse um monte de CNPJ, né?
E a verdade... E tem, né, pastor? Está Mas tendo, né? mas tem. E aí, o que muda com isso? Aí, na realidade é que CNPJ quem tem é empresa, né? E quando, no caso do meio cristão, você usa mal esse CNPJ, você passa a ser um empresário do ramo, com um produto muito bom, que é Jesus, né? E com a clientela maravilhosa, com boas intenções no coração. Verdade. E aí o que acontece? Quando isso é mal usado, aqui uma coisa, por exemplo, a igreja é um organismo vivo, segundo a Bíblia. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, onde esse cabeça é que comanda. Reino de Deus significa o quê? Governo de Deus, é Deus governando. Então, quando você perde esse sentido e você cria uma organização, onde esse organismo é usado para a organização, você inverte as coisas. Então, a organização existe? Existe. Vamos questionar aqui, porque elas estão aí, vão destruir? Não, não tem nem como, porque as organizações estão aí, estão fazendo o seu trabalho, né, estão produzindo realmente muita gente, há um crescimento muito grande dos evangélicos, mas quando se usa o organismo em prol da organização, aí se inverte tudo, né? Quando na realidade todo o dinheiro que entra na organização deveria ser usado para o organismo, que é o corpo. Ele deveria ser beneficiado. Os fiéis, os integrantes. Lógico. E aí o mundo, né, a sociedade ia olhar e falar assim, poxa, eles realmente vivem o verdadeiro cristianismo e a cada dia o Senhor acrescentaria espontaneamente outros que gostariam de seguir também o mesmo exemplo. Em 9 minutos a gente conversa com o presidente da Associação dos Pastores Evangélicos da Grande Vitória, o pastor Enoque de Castro Pereira. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente da Associação dos Pastores Evangélicos da Grande Vitória, o pastor Enoque de Castro Pereira. Pastor, as suas palavras no bloco anterior são algo um tanto quanto impactantes, de repente. Deve estar produzindo algum reflexo no corpo do conjunto dos pastores, não? Essa reflexão não está provocando algumas reações, não? Já há muito tempo, né, se prega, eu me lembro que na década de 70, né, já se falava muito em unidade da igreja, um só corpo, de que realmente nós tínhamos que nos respeitar, porque havia muita divisão, né, no meio dos grupos e rejeição, né? Então, essa pregação da unidade do corpo de Cristo, ela já vem já há algum tempo. Eu diria que hoje tem se acentuado mais. Então, quando se fala muito aqui sobre o reino de Deus, sobre isso que eu estou falando, já não cria uma reação tão grande, não gera, como geraria na década de 80. Então, hoje, nós entendemos claramente. Por exemplo, é muito claro, nós falamos sobre uma coisa que Jesus ele vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Isso se prega no catolicismo, no meio evangélico. Todas as igrejas entendem que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quando ele vier e arrebatar a sua igreja, porque parece até... De que igreja nós estamos falando? Exatamente. Então fica até uma coisa coerente quando nós imaginamos que Jesus vai voltar a qualquer momento, a Bíblia diz no abrir e fechar de olhos, e vai levar a sua igreja, que são dos remidos, né, o seu povo, que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, né, que diz assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando nós olhamos e vemos que Jesus vai levar a sua igreja, nós entendemos que a igreja que vai subir é um organismo. E olha só a quantidade de recursos e de dinheiro que foi aplicado por essa igreja que vai subir e que vai ficar em cima de estruturas aqui que as pessoas acharam tão importantes. Então, é aquela história, o odre que Jesus quer, que é a estrutura, ele tem que ser o mais simples possível, né? Tem que ter um odre? Tem, porque ninguém vai carregar vinho na mão, senão entorna. Mas o mais simples possível. Tem despojamento, né? Claro, e sempre voltando-se mais para o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, e o respeito que deve haver entre os cristãos, apesar de terem pontos teológicos diferentes, mas nós somos um só corpo, uma só igreja, temos um só Senhor, habita nesse corpo um só Espírito e vamos realmente seguir o mesmo rumo, né, no arrebatamento, quando Jesus voltar.
Agora, pastor, existem pastores, só nós temos aí exemplos de popstar praticamente, Silas Malafaia, R.R. Soares e alguns outros. São pessoas que, de certa maneira, empolgam o seu público com um arrebatamento, com a fala inspirada. A verdade é essa. Os caras têm o dom do discurso. Agora eu pergunto, senhor, eu pergunto mesmo, eu não sei. Isso é buscando ser convincente ou é meramente performático? Eu creio que existe uma certa convicência, pelo lado, por exemplo, do Silas Malafaia, ele é muito querido no meio evangélico, ele pega pontos que são muito contundentes, assim. Não, a verdade é a seguinte, Silas Malafaia e o R.R. Soares que você citou, apenas como exemplo de oradores bem inspirados, né? Não, sim, eles têm realmente, o Silas Malafaia, ele mexe em pontos que são pontos assim muito conflitantes dentro do próprio meio evangélico, que fere certos princípios evangélicos. Então o Silas ele é muito contundente, por isso até numa pesquisa ele ficou como o mais conhecido aqui no estado do Espírito Santo, né, sobre, vamos dizer, pessoas conhecidas no meio evangélico. Então o Silas Malafaia, ele é muito contundente, ele entra em pontos muito conflitantes, ele é muito incisivo, não é? O R.R. Soares é um pregador da palavra, é um doutrinador, ensina a Bíblia. Então, eu diria que, apesar de ser assim, como disse você, um popstar, né, eles são tidos no meio evangélico como pessoas realmente idôneas, pessoas que são bem aceitas no meio evangélico. Uma outra coisa, pastor, a leitura da Bíblia é uma prática recomendada o senhor fala fiel, né? Ao fiel, é uma prática recomendada? Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas veja bem, de pessoas com quem eu já conversei a respeito de estudos bíblicos, eles falam que a Bíblia tem alguns níveis de interpretação, sendo que o mais superficial e externo é exatamente o literal. Isso não deixa a pessoa um pouco desamparada para uma leitura solitária, não? Não, uma leitura solitária com certeza, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós temos até discutido isso é até um assunto muito interessante, quando você vê a própria tradução da Bíblia, você vê que ela foi feita em cima de alguns paradigmas, sim, certo? Sim. Então ali, você pega, por exemplo, o Salmo 23, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você pega no original, no grego, diz assim, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Muda tudo, né? Porque parece que pelo Senhor ser o meu pastor, nada vai me faltar, eu vou ter tudo. E de repente começa a faltar. Quando você entende, o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Quer dizer, ele é pleno na minha vida, o que vier vem como acréscimo, muda tudo. Então, você pega, por exemplo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que as pessoas falam, né, na pregação. A Bíblia diz assim, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, na realidade, a Bíblia, ela tem que ter sempre alguém que orienta aquela pessoa que está lendo. Uma exegese, uma tradução. Claro, uma exegese clara, para que a pessoa não se perca na sua leitura. Agora eu vou, é sempre um assunto estimulante falar com o senhor, até porque o senhor é um homem do seu tempo, o senhor não se refugia muito no clichê da fé para estar atuando aí na comunidade, né? Eu percebo isso, o senhor, em vários papéis. Quero lhe perguntar o seguinte, há uma passagem na Bíblia que Jesus fala que o momento da igreja do homem está quando ele se recolhe no seu silêncio e na sua privacidade e ora a Deus. Certo. Como é que o senhor vê isso? Eu creio que hoje, nessa vida corrida, nós principalmente, nós precisamos muito de solitude, né? De estar, muitas vezes, sair para um canto, para olhar para dentro de nós mesmos, né? Ler a palavra de Deus. Então, eu acho que a Bíblia nos orienta a isso. Quando você lê, reflete, né? Vê aqueles pontos que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, e aplica à sua vida, há pontos que você precisa melhorar, né? Que você precisa mudar, aceitando o reino de Deus, o governo de Deus na sua vida. Eu acho que isso é muito importante. Muito grato, pastor, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos novamente. Muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês, Eustáquio. Deus abençoe. Em 9 minutos a gente contou com a presença do pastor Enoque de Castro Pereira, presidente da Associação dos Pastores Evangélicos da Grande Vitória. Até já. Sou passageiro.